que isso está em desarmonia com o que a Bíblia afirma sobre manifestação do Espírito. O Espírito Santo de Deus é racional, o Espírito Santo de Deus é inteligente, o Espírito Santo de Deus tem propósito. Quando você vê esse tipo de manifestação, você não vê propósito. Quando você vê esse tipo de culto regido por esse tipo de manifestações, você não vê culto racional. Você não vê como eles gostam muito de usar, avivamento no sentido pleno da palavra. Eles chamam de avivamento bagunça. Avivamento espiritual, avivar é trazer vida. E como se obtém vida conforme Deus, conforme a Bíblia? Se obtém vida pela palavra, por exemplo. A palavra de Deus traz vida. Então, num lugar onde houve avivamento, tem-se busca pela palavra, conhecimento da palavra, estudo da palavra, meditação na palavra. Onde tem avivamento, tem mudança de comportamento. Onde tem avivamento, tem mais santificação. Então, essas são manifestações de avivamento. Não são manifestações físicas, de movimento físico do corpo, mas sim movimento do caráter, movimento de desenvolvimento espiritual, como falou aqui acima. Esse tipo de coisa que traduz avivamento. Agora, os pressupostos para esse tipo de manifestações que são desenvolvidas a partir desse grupo aqui, eles trazem, por exemplo, a situação de Daniel, a situação de Ezequiel, e aí a gente acrescenta Isaías e Paulo. Quando eles tratam acerca de Daniel e Ezequiel, eles tratam isso tentando trazer um subsídio doutrinário para essa manifestação. E aí quando a gente analisa caso a caso, a gente entende o que aconteceu nesses determinados casos. E aí foi o que eu trouxe no vídeo. Daniel e Ezequiel, por exemplo, eles caíram diante de uma teofania. E o que é uma teofania? Uma manifestação de Deus. Essa teofania que são descritas no Antigo Testamento são necessariamente uma manifestação externa de Deus. Então, pelo fato de não estarmos ainda na situação de Daniel e Ezequiel, no contexto de Novo Testamento, em que o Espírito Santo habita nas pessoas, em que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, havia dentro dessa situação aqui uma manifestação diferente da nossa. Uma teofania é uma manifestação externa. Quando Deus se manifestou externamente a essas pessoas, elas não estavam prontas para essa manifestação. Elas não tinham condições físicas de suportar tal manifestação. Mas Deus fez ela se manifestar para nosso bem, porque Ele ia trazer uma revelação. Em Daniel na 70ª semana, e em Ezequiel, por exemplo, ia trazer uma revelação do exílio da Shekinah, que foi a situação de Daniel, que Ezequiel viu os querubins e a glória de Deus saindo de Israel. Então, nessas duas situações, nós temos o cair no Espírito aqui. Não foi uma graça do Espírito Santo, não foi um benefício do Espírito Santo, foi uma situação de deficiência. É só isso, uma deficiência do homem diante da manifestação. Quando nós passamos para o Novo Testamento, aqui em Paulo, por exemplo, no Novo Testamento, nós temos outra situação. No Novo Testamento, o crente é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então tem duas coisas. O crente não precisa ter inveja de teofania no Antigo Testamento. Tem crente às vezes que fica buscando por isso. Eu já ouvi alguns que disseram que oraram muito por isso, para Deus se manifestar para ele, como se manifestar no Antigo Testamento. É uma bobagem. É falta de conhecimento bíblico. Pois é. Acontece dentro do crente. O crente é templo e morada do Espírito. Foi Jesus que deu esse privilégio para nós, Jesus nos colocou no Santo dos Santos. Nós não estamos aqui de fora do templo, olhando os sacrifícios e o sacerdote pegar o sangue e levar lá para dentro, e você não sabe o que aconteceu lá. Você está inserido no Santo dos Santos. O véu do templo se rasgou de cima a baixo na crucificação, e o crente foi inserido no mundo de Deus. Então, o que para Daniel e Ezequiel é externo a eles, para nós é dentro de nós. Quando a gente entra pelo caminho da meditação e da contemplação, e a gente entra no mundo de Deus, Deus se manifesta para nós individualmente. Pode ser que você esteja na igreja, as pessoas em volta de você estão frias que nem geladeira, estão conversando, vendo o WhatsApp, vendo o Twitter, estão nem aí para o culto. Mas se você estiver em espírito e em verdade, adorando a Deus, contemplando a Deus, meditando em Deus,
Deus se manifesta para você.